eu tenho essas funções aí nas views, mas esse projeto ainda não é propriamente uma aplicação. Então eu tenho que criar uma aplicação, ou duas ou três ou mais aplicações para que sejam utilizadas dentro desse projeto. Para criar uma aplicação, eu vou digitar aqui start app e vou chamar de pesquisa de opinião. Então vamos supor que você esteja querendo fazer um site para fazer pesquisa de opinião. Você vai colocar essas pesquisas em um banco de dados e nós vamos aqui criar a nossa aplicação pesquisa opinião. Pronto. Se você observar agora, vai aparecer um diretório aqui, pesquisa opinião. Esse diretório foi criado agora e é lá, vamos entrar lá, estarão os arquivos básicos de uma aplicação em Django. Nós temos, como se trata de um pacote Python, nós temos aqui o init.py. A seguir nós temos os models, que são os responsáveis pela definição do banco de dados. Nós temos aqui um arquivo de testes, que por enquanto nós vamos deixar ele quieto. E nós temos aqui um arquivo de views, que é exatamente onde nós vamos definir as nossas templates para as nossas funções que vão visualizar os dados. Vamos fazer então passo a passo cada uma dessas coisas. Bom, definir um banco de dados, que é normalmente por onde nós começamos a nossa aplicação, em Python, nessas linguagens modernas que usam o conceito de objeto ou modelo objeto relacional, significa você definir o seu modelo, você definir as suas classes que serão persistidas. Essa é a linguagem técnica que você usa. Vamos definir nossas classes que serão também tabelas em um banco de dados. Então, para isso, nós vamos definir o nosso modelo. Então, o nosso modelo está no nosso arquivo models. Então, nós vamos abrindo o arquivo models, você vê que ele já criou para a gente uma primeira linha. Ele colocou aqui fondjango.db, que é, digamos assim, um módulo do Django que já se preocupa com fazer o mapeamento objeto relacional, ou fazer o tratamento dos modelos diremos assim, chamados ao banco de dados. Então vamos utilizar isso aqui que ele já deixou para a gente e vamos criar o nosso modelo. O nosso modelo nada mais é do que as classes que serão transformadas em tabelas no nosso banco de dados. Então vamos criar aqui a nossa classe pesquisa opinião, toda classe que será persistida em banco, ela será a classe derivada da classe models.model. Bom, nessa classe nós teremos uma questão. Eu estou aqui seguindo mais ou menos o tutorial que você pode encontrar na página do Django, só que eu estou usando aqui os termos todos em português. Então a questão vai ser o que? Vai ser o models. Eu vou dizer agora o que tipo de campo é a questão. Então eu estou dizendo que é charField, quer dizer, um campo do tipo caractere, que vai ter um comprimento máximo de 200 caracteres. A seguir eu vou definir uma data de publicação, que vai ser também não mais um campo de caracteres, mas um datetime field. É um datetime field e nós vamos chamar ele aqui data de publicação, data publicada, digamos assim. Bom, essa aí é a nossa classe pesquisa opinião. Ela tem uma questão, tem uma data de publicação. A nossa classe, agora vamos fazer uma outra classe, que nós vamos chamar de escolhas
né? Escolhas, ou escolha simplesmente, também é derivada de models.model. E a nossa classe escolhas vai ter, né, certo, a nossa classe ela vai ter uma classe chamar assim de opinião, chamar aqui de opinião, que vai ser, vamos chamar pesquisa opinião, que vai ser models ponto foreign key. Com isso aqui eu estou conectando uma classe na outra. Eu estou dizendo que eu vou ter uma relação, pelo menos de uma pesquisa de opinião, de 1 para muitos, né? Eu vou ter uma pesquisa de opinião para várias escolhas, né? E a pesquisa de opinião vai ser uma chave estrangeira na minha tabela de escolhas. Então vamos concluir isso aqui. Pesquisa opinião. Vou dizer também. Vou colocar isso aqui a opinião mesmo, né? Já mudamos várias vezes. Vamos deixar esse nomezinho aqui menor. Chama aqui de opinião mesmo. Letra minúscula, é um campo. E vamos colocar agora aqui escolha. A nossa escolha aqui vai ser desculpe, vai ser aqui um char field, um texto. Onde o comprimento máximo vai ser igual a 200 também. E aqui finalmente votos, né? Para quem votou, vamos fazer uma pesquisa, uma enquete aqui. Então votos vai ser um campo inteiro. Você, para ver quais os campos que você pode definir, você tem que ir na documentação do Python para ver exatamente todos esses campos. Quais são os campos, char field, integer field, datetime e assim por diante. Vamos salvar. Pronto, aqui nós temos as nossas classes definidas. Está na hora da gente fazer algumas modificações no arquivo settings. Então nesse arquivo settings, aqui a gente vai começar a colocar alguns dados. Primeiro, vamos dizer que a gente vai utilizar um tipo de banco de dados específico. Vamos utilizar aqui o SQLite. O SQLite é um banco de dados que já vem instalado por padrão no Python. Então, usando o SQLite, eu não preciso instalar um banco de dados, não preciso ficar preocupado em criar usuário. Então, esse banco de dados SQLite é tipicamente utilizado para desenvolvimento. Então, com ele não vou precisar criar usuário, vou precisar criar senha para o usuário. Eu simplesmente digo que vai ser um banco de dados e pronto, né? Aqui abaixo dele, o nome do banco de dados, eu tenho que colocar o diretório ou o nome do arquivo que contém o banco. Eu vou chamar simplesmente de banco.bd, sei lá, podia ser qualquer nome, com um diretório se quiser. Se eu não botei o diretório, eu botei o nome do arquivo. Então o banco de dados vai ser gerado nesse arquivo aí. O usuário não precisa, senha não precisa, host não precisa, e porta também não precisa. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vamos colocar aqui são aquelas aplicações. Então, aplicações instaladas, nós temos aqui uma aplicação Django, Contrib, aqui são as aplicações instaladas no meu projeto.
Então isso aqui é uma aplicação para autenticação de usuários. Essa aqui é uma aplicação de conteúdo, essa aqui de sessão, site. Nós temos que acrescentar aqui, né? Essa aqui é a aplicação que nós estamos fazendo. Então eu vou colocar aqui aplicação meu projeto ponto pesquisa opinião. Não esqueça de colocar a vírgula, sempre bom terminar com a vírgula depois. E aqui vamos gravar.